Então, pessoal, nos últimos vídeos a gente viu como criar aí uma organização, né? Criar e gerenciar também os projetos para conseguir gerenciar os times, né? Como criar times. E hoje a ideia é a gente ver como entregar código, beleza? Então, vamos ver realmente ali o dia a dia do desenvolvedor, né? Então temos atividades a entregar, temos sprints a criar, temos todo um fluxo que é bem importante a gente saber, né? Por que é que existe, para que serve, como é que a gente faz, tá bom? Então vamos lá começar. Estou compartilhando aqui minha tela. Bom, já abri aqui, né, na tela, na minha tela aqui do repositório, certo? Então aqui a gente tem um projeto, tá bom? Criei aqui algumas atividades de teste. Eu vou explicar aqui mais ou menos o panorama total para a gente conseguir dar uma olhada. Então aqui está né, digamos assim, a tela principal do sistema agora, certo? E o que a gente precisa fazer é justamente entregar as atividades que foram planejadas, tá bom? Então temos aqui, ó, 6 issues, né? 6 questionamentos, 6 solicitações, tá bom? Tem toda uma configuração aqui que a gente já mostrou nos outros vídeos, então eu não vou entrar aqui agora nos detalhes, tá bom? Só vamos seguir, tá certo? E aqui a gente tem, basicamente a ideia é criar a página principal, né? Criar a página home, criar a página sobre, tá certo? E fazer a entrega dessas atividades aqui, tá bom? Coloquei isso aqui propositalmente, tá bom, pessoal? É muito comum a gente colocar assim, simplesmente, criar a página principal e criar tudo a respeito da página principal. Criar página sobre e a gente fazer tudo da página sobre, tudo numa sprint só e tentar entregar tudo de uma vez só. Isso não é legal, não é uma boa prática, certo? Isso a gente tende a acumular muita atividade, a não ver o andamento e tudo mais. Então, criar a página home, veja, é uma página, é uma coisa relativamente grande do seu sistema, tá bom? O ideal é que aconteçam separações por milestones, tá bom? Então, a página home a atividade principal que precisa ser feita, mas digamos que você tem uma equipe de 4, 5, 6 pessoas, todo mundo vai trabalhar na mesma atividade? Não, a gente tem várias atividades, a gente não pode permitir que todo mundo trabalhe no mesmo arquivo, porque vai gerar uma série de conflitos. E aí a gente pode ir quebrando essas atividades, tá? Entre arquivos, entre partes do arquivo. A gente pode selecionar trechos que tenham um fluxo, uma dependência, tá bom? Então, quando a gente for iniciar aqui as atividades, é bom a gente ter, quando a gente for separar essas atividades, é bom a gente ter isso em mente, tá bom? Eu vou separar atividades onde todo o meu time consiga atuar, tá bom? Então, observem aqui que está tudo no mesmo milestone. Se eu simplesmente soltar esse board para o time, todo mundo vai chegar, vai pegar uma atividade, digamos que pegue essa, né? Criar a página home. Aí a outra pessoa vai chegar e vai pegar, sei lá, eu achei mais legal criar aqui a parte 2 da página home. Então, vejam, duas pessoas vão iniciar aqui, né? E a gente aqui, diante aqui do projeto, a gente não tem nem um arquivo, né, da página home, da página index, né? Então, o ideal é que a gente tenha a separação em milestones, tá bom? Eu vou fazer isso agora e aí a gente consegue gerenciar melhor tudo isso, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, esse daqui da página home, né? Eu criei aqui o milestone da página home, tá bom? Esse daqui é o da página sobre. Esse daqui da página sobre. Esse também da página sobre. A página aqui, a home, né? Esse é a index. E aqui também a parte 2 da página home. Tá bom? Então, quando eu voltar aqui, ó, ela vai estar mais separadinha desse jeito, tá bom? Então vai ter várias, né, mais de uma baia e tal. Eu mostrei no último vídeo como a gente faz para fazer essa separação, tá bom? Se não tiver visto, dá uma voltadinha lá, dá uma olhada, tá certo? E a gente consegue organizar melhor.
Desse jeito eu consigo, né, gerenciar e startar. Ah, dá para criar sim a página home, né, ela vai ter um nome diferente e dá para criar a página sobre. Então eu tenho duas atividades aqui em priorizada. Então teoricamente eu posso delegar essas atividades aqui para dois devs, né, ou duas equipes, ou duas duplas, sei lá. Eu tenho duas atividades rodando em paralelo, tá certo? Então vou começar aqui com essa, tá? A ideia é ser bem prático, bem rápido, bem simples, que é para a gente só mostrar como é o fluxo de entrega, tá bom? Então vou clicar aqui, ó. Aqui o GitHub ele me ajuda bastante se eu tiver essa visão aqui de projeto, tá bom? Que eu posso facilitar aqui as minhas atividades, tá bom? Então, nessa visão aqui, eu abri aqui o issue, tá? Tô vendo aqui que é a página home. E eu vou aqui em Open New Tab. Tá bom? Aqui em Open New Tab, eu vou ver aqui qual é o critério de aceitação, né? Então diz, ó, criar apenas o arquivo. Claro que isso daqui foi adicionado na hora da criação da issue, tá bom? E aqui, ó, eu posso clicar nesse link que aparece aqui, certo? Create a branch. A partir do momento que eu faço isso, ele vai chegar e vai me dizer assim, olha, você quer fazer o checkout local, você quer abrir no CodeSpace, você quer que o GitHub Desktop gerencie isso. Aí, poxa, eu ainda não tenho o projeto clonado na minha máquina. Então, esse é um bom passo, tá? Para iniciar, eu vou fazer isso antes de mais nada, vou deixar aqui na telinha e vou vir aqui e vou clonar o projeto na minha máquina, tá bom? Vou abrir aqui, abrir o meu Git Bash, tá bom? Git clone. Eu vou fazer aqui da maneira que eu sou mais rápido, tá bom? Tanto em todos os passos. Aqui, por exemplo, clonar, eu sou muito mais rápido em clonar aqui pelo terminal. Fazer algumas entregas é mais rápido pelo VS Code. Então, eu vou fazer tudo que for mais prático para mim nesse momento. E depois, em um outro momento, eu posso mostrar todos os fluxos só por linha de comando, só pelo Visual Studio Code, certo? Só pelo GitHub, pelo GitHub Desktop, tá? Tem o GitKraken também, que é bem famosinho, tá certo? Então, eu vou clonar aqui o projeto, tá bom? E vou entrar no projeto, tá certo? CD principal. Eu olho o nome do projeto por aqui, tá? É o último segmento aqui desse link, tá bom? Aqui é importante observar que no Git Bash ele vai estar marcando a branch que eu vou estar trabalhando, tá certo? Então aqui, ó, de azul, pode observar que aqui em cima não tinha nada. E aqui ele vai ter main, indicando qual é a branch que eu estou, tá bom? Existe um atalho, tá? Para abrir o VS Code, que é code. Faz diferença eu abrir o VS Code primeiro e abrir o workspace e tal, clicando. Não faz diferença. Mas como eu disse, eu vou fazer o fluxo onde eu sou mais eficiente, tá bom? E aqui eu abri o projeto inteiro. E o que eu preciso agora é criar, né, a minha atividade que está priorizada aqui para mim, certo? É a de criar a página home. Tá? Tem o nome home, mas a gente sabe que é a index, tá bom? Então, aqui eu não posso rodar na branch main. Eu até posso codar e tudo mais, mas vocês já viram que eu não posso entregar código. Então, é uma boa prática, a partir do momento que você pega a atividade, você criar a sua branch para você conseguir fazer a entrega. Então, eu vou vir aqui em Create a Branch, tá? Dessa vez eu vou fazer o fluxo inteiro. E ele tem esse padrão aqui, onde ele coloca o número da atividade, digamos assim, do card. Aqui, ó, se vocês olharem, o número lá do card é o número 8, tá? É uma sequência. Então, significa que eu já criei 8 cards, 8 issues. E aqui o nome, né, da issue, que é criar página home, tá certo? E aqui eu vou marcar como checkout local, tá certo?
E ele vai me dar aqui esses dois códigos, tá bom? Eu vou clicar aqui para copiar, tá bom? Tá copiado no meu clipboard, tá? No meu Ctrl V, tá bom? Mas se eu vir aqui, atualizar aqui a página, ele já criou aqui aquela branch, tá? Que ele estava dizendo que ia criar para mim, tá bom? Então a branch já existe. Bom, então voltando aqui no Kanban, né? É uma boa prática também, a partir do momento que você puxa a sua atividade, né? Você colocar em andamento, tá bom? Você vai lá e marca que é você quem está fazendo, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Outras pessoas vão olhar para esse board e vai dizer: "Ah, já tem uma pessoa fazendo. Eu não vou fazer". Uma boa prática também é a gente não puxar direto do backlog. A gente olha se tem alguma coisa priorizado e antes de entregar, de pegar alguma coisa do backlog, primeiro a gente vai colocar em priorizado, tá bom? Então, já fiz tudo aqui que eu precisava. Vou abrir o meu Visual Studio Code, tá bom? E vou aqui, inclusive, como eu fiz depois, né? Você vai notar que ele não tem a referência aqui da branch, tá certo? Ele não vai dizer assim, olha, existe a branch, porque ainda não foi sincronizado. Você tem a opção de sincronizar, tá bom? Se eu clicar aqui no refresh, agora ele vai mostrar que tem uma branch aqui, tá bom? Eu posso clicar por aqui, eu posso usar aquele comando. Eu vou aproveitar e vou usar aquele comando lá que ele me deu, tá bom? Então, ele vai me dar aqui, né, com esse código, o git fetch orange, que é a atualização, né, das branches, e vai me dar aqui o comando para fazer o git checkout. O git checkout é para sair dessa branch para essa, tá? Carregando toda a história dessa branch aqui. Então, só vou dar um enter aqui e automaticamente ele já mudou aqui o nome da branch que eu tô, tá certo? Então, voltando aqui para o VS Code, ele já atualizou aqui, ó, embaixo ele já está dizendo que eu tô na branch que eu quero e que eu vou simplesmente criar um arquivo index. Tá? A ideia aqui não é explicar nada, tá? A respeito de HTML, de web, nem nada. Então é só entregar coisas para o VS Code, coisas para o GitHub, tá bom? Então vou salvar aqui. Observe aqui que vai ficar com o número 1 aqui, mostrando que tem alguma coisa a ser entregue, a ser comitado, tá bom? Então vou colocar aqui entrega da página home. Certo? Vou aqui adicionar. Também não é a ideia aqui explicar exatamente o que é cada passo desse, tá certo? Então, em um outro momento, eu explico exatamente qual é a diferença de stage, de commit, de push. Eu explico tudo isso. Por enquanto, a gente só vai fazer esse fluxo. Eu preciso adicionar essas alterações antes de fazer o commit, tá bom? Então, faço o commit e ele me diz aqui, olha, você tem uma alteração para ser sincronizado, tá bom? Eu posso clicar aqui e ele vai simplesmente subir essa branch. Ah, significa que ele já colocou, ou já fez o merge, já fez tudo o que precisava? Não. Se a gente voltar lá, tá? Aqui, ó, ele vai me mostrar, inclusive, que tem um pull request a ser feito dessa branch. Então, eu vou fazer esse pull request, tá? Eu tirei as limitações para a gente poder fazer essa demonstração. Então, ele pega aqui o nome do pull request, tá? Ele me mostra aqui que está indo para main. O pull request que a gente acabou de criar, a branch que acabou de criar, tá bom? E ele coloca aqui o nome, justamente o nome do commit que eu acabei de fazer, tá bom? Se eu rolar um pouco mais para baixo, ele me mostra qual é a diferença que vai ficar. Antes não tinha nada e agora vai ter algo. Então é sempre bom observar
isso daqui, o que é que foi alterado. Nesse caso aqui, como é um arquivo inteiro, né? Então ele só mostra isso. Existe essa outra visão aqui também, tá? Que é do arquivo contínuo, que aí você vai, se tivesse alguma alteração, ia ter a linha que foi alterada e a alteração. Às vezes eu prefiro essa visão, às vezes eu prefiro essa visão, tá bom? Então vou criar aqui um pull request. E vou aqui fazer um merge automático, tá bom? Uma ideia aqui é a gente mostrar o fluxo, né? Mas lembrando que aqui teria que fazer toda aquela solicitação de aprovação e tudo mais, tá bom? Aqui uma boa prática, tá? Deletar a branch que já foi mergeada, para não ficar poluído, tá certo? Então, eu vou deletar aqui a branch, certo? Se eu voltar aqui no projeto, que na verdade no repositório, na visão do repositório, eu vou ver essa bolinha amarela que a gente já mostrou no vídeo anterior, mas ele está fazendo o deploy, tá? Eu só não sei se a configuração do deploy tá para apontar para a página certa. Se não tiver, a gente faz a correção bem rápido, tá bom? Então esperar aqui ela ficar verdinha aqui, por enquanto eu vou atualizando para ver se ela mexe alguma coisa, né? Olha, já atualizou. Então, como eu não coloquei nada lá, né, vai ficar em branco. Mas a minha atividade está entregue, tá bom? Legal, então entregamos aqui a primeira atividade, certo? Entregamos aqui a primeira atividade. E a ideia é que outras pessoas também possam entregar as suas atividades ao mesmo tempo que eu estou entregando a minha atividade, tá certo? Então, olhando aqui mais uma vez para o aqui para o projeto, para o andamento, né? Como está automatizado lá, quando o merge foi concluído, tá? Automaticamente ela vem para a coluna de feito, tá? De entregue, tá bom? Então, eu vou continuar aqui no milestone 1, tá? Vou fazer mais uma vez, só para demonstrar, só para dar algum exemplo, tá bom? E aqui, a gente quando clicar, tá bom? Vai ver aqui, ó, que também tem mais um critério, tá bom? Que é adicionar o título. Então, continuando aqui, eu vou dar um Open in New Tab. E vou criar aqui a branch, certo? A partir disso, eu vou colocar aqui como checkout local e vou copiar aqui esse código, tá bom? Esses dois comandos. Vindo aqui no VS Code, tá? É uma boa prática também a gente voltar para branch main, tá? Eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Pelo VS Code, faço por aqui mesmo. Ele está me mostrando, ó, que tem duas alterações, ok? Então, quando eu clico aqui, ele vai sincronizar, é aquele comando já do git fetch, certo? E aqui eu vou andar por aqui, ó, na parte 1 aqui, na atividade 12 da parte 1. Certo, então fui para cá. Ele está mostrando aqui que eu tenho essa página já, tá bom? Ah, mas não já tinha essa página? Você não estava aqui, não tinha criado, né? Ela estava aqui no meu local, tá bom? Mas ela não estava na branch main. A partir do momento que eu fui para a branch main, fiz o pull, tá bom? Sincronizei, aí apareceu. Então vou colocar aqui um H1 e vou colocar aqui a minha parte 1, que é dizer que é a página home, tá certo? Então aqui eu clico, estou vendo aqui que tem uma diferença, clico para adicionar aqui para o commit e vou subir essa atividade, tá bom? Vou colocar aqui entrega do título da página, certo?
Tem uma outra forma que eu posso vir aqui, ó, commit and push, que aí ele já commita, já faz o push automaticamente. Voltando aqui, ele vai me mostrar que eu tenho esse pull request. Eu fiz esse fluxo duas vezes, bem semelhante. Primeiro para mostrar aqui, ó, primeiro que ele mostra aqui a diferença, tá? É meio que essa linha aqui foi deletada, tá vendo? E foi adicionada essa linha no local. Por mais que tivesse um espaço já aqui, ele considera como se fosse uma deleção. Se fosse só uma parte aqui alterada, sei lá, fosse um H2, ele ia mostrar só o caractere que foi alterado, tá bom? Então vou criar aqui o pull request. Ele está dizendo que não tem nenhum tipo de conflito, tá? E eu vou fazer o push. Vou deletar a branch, tá bom? E quando eu for lá no meu acompanhamento, ele vai me mostrar que estou entregue. Nesse meio tempo, esse pessoal aqui, um outro pessoal, poderia estar andando com essas atividades aqui também. Então, a entrega de código utilizando esse fluxo, tá? E eu vou explicar agora o que é esse fluxo. Eu precisava mostrar isso antes de explicar bem o que é isso. Mas esse fluxo é um fluxo documentado, tá certo? É um fluxo que ele serve justamente para evitar conflitos. Então, o Git ele funciona como um esquema de história, né? Ele pega o histórico das coisas, o tempo em que aquele commit foi realizado. A partir do momento que aquele commit foi realizado, ele recebe uma indicação de tempo, de data, de quando aconteceu, né? Então, e a partir de onde é que ele veio, tá bom? Em algum outro momento, no curso presencial, inclusive, que aconteceu recentemente, pelo Turmalinas Tech, lá na Uniesp, no Inova, eu comentei bem, expliquei o fundamento do commit e tudo mais. Tem muita coisa, muito material já, muito tutorial explicando. Não vou entrar aqui, não é a ideia de entrar aqui, tá? Mas já tem muita coisa explicando aí o que é um commit, para que serve, como é que ele funciona. Por que eu quis mostrar todo esse fluxo? Porque é um fluxo documentado, tá? Justamente para poder facilitar essa entrega sem conflitos, tá? Eu entrego pequenas partes de um todo para ver o andamento acontecer. Eu consigo paralelizar em várias frentes, digamos assim, tá? Com várias pessoas do time e consigo entregar coisas mais rápido, tá bom? Esse fluxo que a gente seguiu é o GitHub Flow, tá? Então, o GitHub Flow ele padroniza o nome da branch, ele padroniza como a branch é criada, a partir de onde a branch é criada, tá bom? Tá, mas de onde é que surgiu isso? Esse fluxo inteiro, ele surgiu aqui a partir do Vincent Grissom, tá? Ele criou um fluxo, tá? Ele documentou um fluxo de entrega de código, tá bom? Isso aconteceu em 2010, tá bom? Janeiro aí de 2010. E em 2020 ele fez essa nota aqui, tá? Explicando que o fluxo que ele tinha criado era um fluxo relativamente complexo para o dia a dia, para coisas pequenas. Ele faz aqui um disclaimer, tá? Inclusive ele indica aqui o GitHub Flow, depois a gente vai dar uma olhadinha, mas ele documentou o Git Flow, tá? 10 anos depois que o Git foi lançado, tal, ele percebeu que uma maneira adequada de você entregar código, né, para evitar conflitos seria seguir esse fluxo aqui, tá bom? Então, a ideia aqui do fluxo é que tenha uma branch principal, tá? Aqui ele ainda chama de master, agora a gente chama de main, tá bom? Então tem esse fluxo principal, onde é criada a história principal
a linha do tempo principal, e a partir dele são criadas outras branches que seguem em paralelo, mas sempre elas voltam para a branch principal. Aqui a gente tem as branches de release, né? Que são as entregas, é como se fosse ali os milestones que a gente estava definindo ali há pouco, tá bom? Aqui a gente tem as features branches, tá? Que é justamente o que é que a gente estaria trabalhando naquele momento. Aqui é onde está a grande diferença, tá? Do GitHub Flow para o Git Flow, que é a branch develop. Ele ignora o GitHub Flow, ignora a branch develop, tá bom? Tá, mas o que é que acontecia aqui com a branch develop, tá bom? A gente consegue fazer um link automático para a branch principal para ir para a produção. Ou seja, entrou na branch principal, aquilo ali vai para a produção. O que entrava na branch develop ia para o QA, tá? Ia para o ambiente de QA, para o ambiente de validação. Então aí as pessoas que querem trabalhar com QA, tá? Tem que lutar muito pelo Git Flow para que isso aconteça, porque você consegue ter um fluxo de validação e de impedimento de que essas atividades elas migrem para a branch principal para poder ir para a produção. Então você faz toda a validação aqui no ambiente de QA, né, de stage, de develop, antes dele seguir. Essas outras branches acessórias aqui, tá? Que é de hotfix, de bug fix, né? Que ele não lista aqui, mas tem também as branches de bug fix. A gente é basicamente para corrigir problemas, tá bom? Então, esse daqui é um fluxo bem documentado. E tudo que é documentado na área de TI é passível de automação. Então, existem algumas ferramentas que fazem essa automatização aqui, tá bom? No caso do GitHub Flow, ele também faz aqui, né, toda a explicação e tudo mais. Ele faz toda essa automatização a partir do GitHub Desktop, né, e lá pela interface. No CLI também, na CLI, né, pela linha de comando, também tem uma ferramentazinha, mas ela é um pouquinho mais complicada, eu não curto tanto. Mas pelo GitHub Desktop é legal e pela interface gráfica ali também é bem interessante, tá bom? Então eu acho bem importante a gente saber de tudo isso, saber o que é que acontece, que é para saber o porquê que a gente tem, por que é que a gente tem uma branch, por que é que a gente não tem uma branch só para todo mundo, por que é que a gente não faz uma branch por release, tá bom? E a ideia é justamente essa, que a gente consiga entregar pequenas partes, eu consiga ter uma parte na minha branch, você ter uma parte na outra, e a gente tentar juntar essas duas coisas, tá? Só que a gente não junta uma com a outra, a gente tem um ponto de encontro lá, que é a branch principal, no caso do GitHub Flow, tá bom? Então, por enquanto, é isso, tá certo? A ideia aqui da entrega de código, tá? Acaba aqui nesses 3 vídeos, nessa série de 3 vídeos, tá bom? Então, acho que uma próxima a gente vai entrar em coisas mais detalhadas do que é um Git revert, do que é um Git checkout, formas de que a gente pode trabalhar, um Git rebase. Não sei se vai ter tanto apelo, se vai servir para todo mundo, mas eu acho que é um tema bem interessante da gente ter sim documentado, tá certo? Então, um abraço, espero de verdade que se tiver alguma dúvida, coloque aí num comentário, que fale comigo, que mande alguma notícia, né? E espero também feedbacks, tá bom? Então, obrigado e até mais.